wrong with me? I'm not controlling you, Natasha. But there is a pheromone lock. Smelling my pheromones that prevents you from committing violence against me. Tem uma pessoa aqui que eu quero que conheçam. Esse é o meu filho, Scar. Por que os roteiros da Disney estão tão ruins? Por que ela só está lançando fracassos e por que continua insistindo no erro que todo mundo já percebeu que ela está fazendo, mas aparentemente ela não? Eu tenho 3 teorias. A criatividade da Disney acabou, a cultura woke realmente dominou a Disney por completo e a Disney tá lavando dinheiro. Eu sei, é absurdo, mas cara, não tem como não pensar nisso. Ninguém vive de fracassos, mas aparentemente a Disney é uma exceção a essa regra. Então, vamos analisar cada uma dessas teorias, mas primeiro vamos tentar entender por que os roteiros ficaram tão ruins. Parece que ultimamente nenhum roteirista da Disney sabe o que é enredo. Antigamente tínhamos filmes simples que contavam histórias do dia a dia e mesmo assim eles eram tão bons. Eles tinham personagens bem desenvolvidos, motivações claras, histórias com sentido e ainda transmitiam valores para as nossas vidas. No entanto, ao analisar os filmes da Disney hoje em dia, especialmente aqueles do mainstream, percebemos um padrão de enredos superficiais e personagens que não enfrentam desafios reais. Nossos heróis atuais têm conquistas ultra rápidas, nascem vencendo ou enfrentam desafios mínimos. Além disso, muitos se veem no direito de ter tudo e fazer o que quiser, quase refletindo a mentalidade imediatista da nossa cultura atual. E o pior é que esses personagens raramente enfrentam as consequências reais por suas ações, fazendo com que o filme não seja crível. Eu vejo muitas pessoas que ficam dizendo: She-Hulk é só uma série, não é real. Capitã Marvel é só um filme, não é real. Super-heróis só são personagens fictícios, não são reais. Ou sua mula, um filme é uma história, e se ele estabelece regras, ele tem que cumprir essas regras. Nós temos regras do mundo real e regras da história, certo? Se a história decide criar uma nova regra, não tem problema nenhum, só que ele tem que, até o final, continuar seguindo a regra que ele mesmo criou. Por exemplo, a Capitã Marvel 1, de 2019. O vilão fica toda hora falando que ela precisa controlar as emoções dela, porque se ela não fizer isso, ela é fraca e não sei o que, e a Capitã Marvel lá, com uma cara de porta. Que problema é esse? Que dificuldade é essa em controlar as emoções que eu não tô conseguindo enxergar? Ela é super poderosa, não tem problema nenhum, não tem fraqueza nenhuma e o filme tenta criar uma fraqueza artificial que não é controlar as emoções, sendo que ela não tem nenhuma. Ou pior ainda é o exemplo de She-Hulk, lançado em 2022. No caso dessa série de She-Hulk, os filmes anteriores estabeleceram Hulk como cara imparável, incontrolável, indestrutível. Estabeleceu o abominável como destruidor, bicho louco, fazedor de viúvas, monstro. E aí vem a série da She-Hulk e a gente vê não 2 incríveis Hulk, mas 2 bostinhas que dá vontade de passar com um carro em cima. Inclusive ela faz isso no primeiro episódio. Segundo os filmes do Doutor Estranho, o posto de Mago Supremo parece ser muito incrível e muito importante para todo o universo. Mas aqui, o Mago Supremo é um idiota. Você tá entendendo? Não importa o que é ficção. Se uma obra estabelece uma regra, ela não pode simplesmente esquecer ou alterar depois. Porque isso quebra a imersão, até faz a gente odiar os personagens. Eu gostaria muito de um filme novo do Hulk, mas desse Hulk aí, o que ele vai fazer no filme? Plantar batata enquanto combate e usa as políticas de agrotóxicos? É sério? Por isso, dizer que essas histórias não são reais, que elas são só ficções, é simplificar demais essa discussão, ok? Afinal, nós consumidores investimos tempo e nossas emoções consumindo essas obras, então esperamos no mínimo de respeito pela nossa inteligência. E por isso que eu tenho 3 teorias do porquê a Disney está fazendo isso com todas as obras que ela ousa tocar e se apropriar. A primeira delas é a criatividade acabou. Nossa primeira teoria aponta para a falta de inovação e originalidade como um dos principais motivos para os fracassos recentes da Disney. Ao longo dos anos, a empresa tem apostado fortemente em remakes e sequências em vez de investir em narrativas novas e criativas. Isso pode ser atribuído a diversos fatores, mas acredito que esses novos roteiristas não passaram nem do primeiro estágio de aprendizado de roteiros. Nos quadrinhos, há roteiristas renomados que até hoje se destacam pela sua originalidade e criatividade em suas histórias. Nomes como Alan Moore, responsável por obras incríveis como Watchmen e V de Vingança, ou Grant Morrison, conhecido por sua visão única em Batman e X-Men, são exemplos de escritores que trouxeram histórias incríveis aos seus universos. No cinema, a gente tem cineastas independentes que têm recebido muito conhecimento por suas histórias e modos de pensar originais. Jordan Peele, que é diretor de Corra e Nós,
Oz é elogiado por suas histórias inovadoras que exploram questões sociais por meio do terror. E outros que são tão incríveis que nem dá pra encaixar em qualquer categoria, como Christopher Nolan, conhecido por dirigir A Origem, a trilogia Batman, Interestelar, que é um filme belíssimo que eu reassisti recentemente, e vários outros. Mas não é necessário ter uma história complexa para engajar o público. Matilda, Esqueceram de Mim, Canguru Jack, Os Goonies, De Repente 30, Curtindo a Vida Adoidado, Space Jam, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Filmes simples, criativos e muito bons. Quando a gente observa o trabalho dos roteiristas atuais da Disney, percebemos uma tendência de depender excessivamente de fórmulas conhecidas ou o completo descaso com essas fórmulas, o que também é um problema. A Disney está com vários personagens, histórias e franquias que foram um sucesso, mas que agora ela não sabe como reviver essas histórias. Por isso, o foco em remakes e sequências acaba sendo, na verdade, muito ruim, pois tenta mudar regras já estabelecidas, às vezes com novos personagens, e ninguém acaba gostando disso, o que resulta em enredos previsíveis e a falta de surpresas para o público, que procura experiências cinematográficas boas, divertidas e inovadoras. O que no final só gera um fracasso de bilheteria que só dá prejuízo. Mas eles continuam produzindo as mesmas coisas, como se não ligassem para isso, como se fosse até mesmo o objetivo deles. Parece que esses novos roteiristas eles sofrem das mesmas coisas que a gente. Busca de felicidade, prazer e sucesso imediato. Isso pode estar levando essas pessoas a se colocarem nos personagens ao invés de vê-los como pessoas diferentes. Cria-se a necessidade de ser representado pelo personagem ao invés de deixá-lo agir por conta própria e contar a sua própria história, como os roteiristas famosos do cinema faziam. E a representatividade faz parte da nossa segunda teoria. Outra teoria para explicar os fracassos da Disney são as decisões ruins tomadas por uma administração woke. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas devido a tantos canais espalharem esse termo, acabei abrindo a minha mente sobre isso. A cultura woke é caracterizada por uma ênfase excessiva em questões sociais e políticas, e isso aplicado às obras da Disney acaba resultando em narrativas que priorizam a mensagem social em detrimento da qualidade da história. Esse foco afeta negativamente a autenticidade das histórias, deixando elas desinteressantes. Alguns exemplos de como roteiros podem ser marcados pela cultura woke: troca de etnia e gênero de personagens. A maior parte das pessoas que falam é só uma história, não é real, então não tem problema mudar, falam isso por causa dessa questão. As pessoas negras sofreram muito no passado e não tem nada que possamos fazer para consertar isso, só podemos reconhecer o quão cruel foi esse momento da história. Na verdade, tem uma coisa que nós podemos fazer. Podemos ajudar melhorando os incentivos econômicos para toda a sociedade e enriquecer, focar em políticas econômicas para o enriquecimento da população inteira. Mas isso é muito difícil, não é mesmo? Por que não substituir personagens brancos por negros ou ruivos por negros? É tão mais fácil, é tão mais simples. Mulheres incríveis, homens idiotas. Há um mês atrás eu assisti pela primeira vez a franquia Alien e eu fiquei maravilhado o quanto a Ripley é incrível. Ela é simplesmente a mulher mais incrível e badass do cinema. Mesmo com esses bracinhos pequenos, mesmo com esse corpo pequenininho, ela é simplesmente incrível. Essa semana atrás eu assisti pela primeira vez a trilogia Exterminador do Futuro. Cara, a Sarah no filme 1, ela só tá fugindo, é a única coisa que ela consegue fazer. No filme 2, meu irmão, a mina vira uma máquina de matar, um exterminador do presente, simplesmente fantástica, badass demais. O que essas duas têm em comum é que nenhum homem teve que ser reduzido a um fraco ou idiota para que elas ganhassem algum destaque. Pelo contrário, todos são fortes, o que fazem elas serem ainda mais incríveis. Parece que os roteiristas de agora, eles não olham para o passado. Vários filmes com pessoas negras, asiáticas, mulheres incríveis, mas não. Que tal transformarmos todos os guardas para lutar com a Viúva Negra em bonecos de papel? Que tal transformarmos todos os homens em meros alívios cômicos? Isso deixa a história muito ruim, muito chata, muito superficial. Reescrita da história clássica. Sabe, isso tá acontecendo tanto que às vezes eu até fico com raiva de alguém sequer considerar um novo filme de uma franquia clássica. Os remakes de hoje em dia sempre são anunciados como vamos melhorar a história original, ou vamos trazer uma abordagem mais moderna. As pessoas que dizem isso são tão crentes na sua própria superioridade moral e social que elas não percebem o quão tolas elas são. Não dá pra mudar um clássico. Você pode pegar a música de Beethoven, por exemplo, e fazer uma versão eletrônica.
Mesmo que você goste, ainda assim a versão clássica tem um sentimento diferente, um sentimento indescritível que o transforma em um clássico. Seja música, filme, série, quadrinhos, desenhos, animes, jogos, livros, não tem como modernizar clássicos porque são histórias atemporais. Igual a Bíblia. Podem criar inúmeras versões modernas de Deus, mas a original está lá escrita. Gostando você ou não, ela está lá. Todo esse wokerismo só cria decepção nos fãs e fracassos de bilheteria. Mas e se a gente pirar um pouco e pensar que esses fracassos é o que a Disney realmente quer? Por isso ela não fez nada até agora. E se a Disney estiver lavando dinheiro com esses filmes todos? Rapaz, por mais absurdo que essa teoria seja, você tem que considerar que ela pode ser verdade. Isso porque ninguém tem dinheiro infinito. Mesmo assim, a Disney continua investindo no erro. E o Pix não acaba, mano. O Pix é infinito. O Pix continua para várias obras que só de anunciarem a gente já sabe que vai ser um fracasso. Mas eles continuam. As ações da Disney no ano de 2023 inteiro só caíram. Receberam um monte de processos judiciais dos acionistas por estarem tomando decisões administrativas ruins e por supostamente estar mentindo sobre números de clientes ativos no Disney Plus, receitas estranhas e outras coisas. Até começaram a burburar por aí que a Apple poderia comprar a Disney. Comprar a Disney, uma das maiores empresas do mundo que estava comprando todo mundo, agora seria comprada por outra empresa. Olha que absurdo. Os parques da Disney estão tendo muito prejuízo. Isso porque apesar dos parques serem independentes dos filmes, ainda assim um incentivo maior de ir para Disney era por causa dos sucessos de bilheteria. E agora os fracassos estão afetando até mesmo os parques. E o Disney Plus está em queda livre com o cancelamento de assinaturas. E mesmo assim, ela continua. Ela simplesmente continua. Cara, como assim? Da onde que vem tanto dinheiro? É claro que uma empresa centenária não acaba de uma hora para outra, eles ainda têm um pouco de dinheiro. Mas cara, na moral, me permitindo viajar aqui, ok? Tá muito estranho isso daí. Múltiplos lançamentos fracassados. A primeira peça do quebra-cabeça é o número de filmes da Disney que não conseguiram atingir as expectativas de bilheteria. As Marvels, Indiana Jones, Homem-Formiga, Pequena Sereia, Mundo Estranho, Pinóquio e vários outros. A Disney é uma empresa grande, com vários títulos e franquias, então ela pode se dar ao luxo de criar uma expectativa grande de bilheteria e colocar isso para os acionistas como se fosse um retorno garantido para conseguir dinheiro, mas na verdade não importa no final, porque a bilheteria não é uma preocupação. Há aquisições e fusões. A Disney adquiriu várias empresas nos últimos anos, incluindo a Lucasfilm e a Fox. Essas grandes transações podem ser usadas para movimentar dinheiro sem levantar suspeitas. Afinal, quem é que questionaria uma empresa que faz conteúdo para crianças, não é mesmo? Com isso, a Disney detém um monopólio realmente grande sobre a indústria do entretenimento. Isso lhe dá poder para manipular preços, contratos e fluxos de caixa. As contas financeiras. A Disney é conhecida por sua complexa estrutura financeira, com subsidiárias e holdings por toda parte do mundo. Isso torna difícil rastrear movimentações suspeitas. Orçamentos grandes demais para a qualidade entregada. Nesses últimos lançamentos da Disney tivemos grandes orçamentos, porém a qualidade desses filmes é extremamente ruim. As Marvels teve orçamento de quase 300 milhões de dólares e o filme estava muito ruim. Indiana Jones teve cerca de 250 milhões para ser feito, ruim demais. Esses filmes fazem parte de grandes franquias, o que traz mais liberdade para aumentar o orçamento no papel, sem necessariamente usar todo esse dinheiro na produção. Em resumo, apesar da gente não ter provas concretas desse tipo de coisa na Disney, essas questões acabam subindo para nossa cabeça, fazendo a gente pensar que tem algo estranho nessa história. Olha só onde a Disney chegou, cara. Foi muito triste começar a escrever o roteiro desse vídeo e ver que, assim como eu, em vários locais do mundo, as pessoas também estão pensando a mesma coisa. A empresa que literalmente criou a infância de boa parte do mundo inteiro, simplesmente perdida, sem identidade, tendo que sacrificar aos poucos tudo aquilo que lhe deu sua coroa para ter uma migalha de lucro por um objetivo que ainda não está claro. Ou pode ser que realmente esteja na nossa cara o tempo todo, mas a gente ainda não quer aceitar isso. Walt Disney morreu em 1966, e apesar de ter deixado uma boa cultura na sua empresa que gerou Robin Hood, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, Hércules, Mulan, Tarzan, todas as obras que criaram a gente quando criança, eu me pergunto, será que ele ficaria feliz em ver a situação atual da sua principal criação? Será que ele ficaria feliz? Individual is Doc, the self-appointed leader of the group. And this little fellow is bashful. He's secretly in love.